do estado da Judéia, no tempo do rei Herodes, aqueles pastores ouviram na escuridão da noite, eles se atemorizaram, ficaram com medo, e o anjo falou que eles não deveriam ter medo. Não temas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o Evangelho é boas novas, boa notícia, um bom relato, um bom conto, digamos assim também. Então o Evangelho não é filosofia, não é conto filosófico. O Evangelho não é uma história, não. Quando os anjos disseram para eles irem apressadamente e constatar a veracidade da palavra do anjo que havia falado para os pastores que estavam guardando as suas ovelhas para que os lobos e os leões não tragassem. Mas naquela hora eles deixaram elas lá e buscaram, constataram a veracidade da palavra dita pelos anjos. Jesus nasceu. Há mais de 2000 anos atrás essa história aconteceu. E ela é contada cada vez que pregamos, que anunciamos. Por quê? Porque ela é uma história viva. Ela é uma história viva. Ora, visto que muitos grandes homens que fizeram história inventaram o celular, inventaram o avião, a gente fala deles, se retrata desses cientistas, desses matemáticos, desses físicos, desses químicos, pessoas que descobriram as fórmulas. E Jesus, a Bíblia diz que o nome dele está sobre todos esses nomes. Embora todos esses fizeram história e têm história, e é correto falarmos deles, mas sobretudo a história de Jesus, ela só tem uma finalidade: é o amor dele derramado. Eu disse derramado. Amor se derrama, sim, em forma de sangue. Mas sangue não é sinônimo de guerra. Sangue não é sinônimo de tristeza. No caso de Jesus, para nós foi o máximo, o ápice que exigia a justiça de Deus. A justiça de Deus exigia que o pecador se retratasse no tribunal de Deus. Senhora,
Jacilene, senhora Dejane, a justiça de Deus requeria que o homem se apresentasse diante de Deus e que pudesse justificar a causa do seu pecado e pagar o seu pecado, para que não pudesse ser punido e consequentemente condenado. Depois de julgado, vem a sentença de quantos dias ele deveria pagar o seu pecado, ou ficar aprisionado por 10, 20, 30, 40, 100 anos. Mas acontece, senhora Neia Goulart, que quando o homem se apresentou a Deus, senhora Núbia, quando o homem se apresentou a Deus, e Deus verificou os detalhes da vida dele, passou pelo raio-x de Deus, o homem foi reprovado. Senhora Zila da Silva Amorim, o homem foi reprovado quando ele se apresentou com seus méritos. Não está aqui, Deus, olha os meus méritos, está aqui o máximo que eu posso fazer, está aqui a minha justiça, não tem como pagar. Não foi aceito a sua justificativa. Por quê, senhora Irinalva? Por que quando o homem se apresentou diante de Deus a fim de pagar a dívida que ele subtraiu, cometeu, e ele não pode pagar? Você sabe por quê, senhor João Evangelista? A Bíblia diz, senhora Dejanira, todos pecaram, todos pecaram e destituídos, ou seja, ficaram afastados de Deus. Todos pecaram. Mas como assim, Pedro Enéas? Eu nasci e já nasci em pecado? Sim, senhor, é exatamente isso. Aí começa toda a história sua. Como é que tu me prova que eu nasci no pecado? Provo sim, já, preste atenção. É 50 anos, é 50 minutos de pregação. E se reclamar, vai comer só pão hoje. Rio Grande está bem aí, né, Nela? E a caixa de camarão está lá. Abrindo parênteses aqui, João Paulo fez, eu acho que aquilo ali não é um rancho não, aquilo ali é uma suíte que ele fez. Só para agradar essas 3 mulheres dele aí. Ele fez uma suíte lá na praia. Qual é a praia, Zé? Da África. Na África. Foi passar lá uns dias lá, lua de mel, lá naquelas dunas se enrolando com Isaías. Fechando parênteses, vamos para a mensagem. E agora, quem poderia
pagar o preço do pecado do homem? Quem poderia pagar o preço do pecado do homem? Quem poderia se apresentar e pagar o pecado do homem? O homem se apresentou e não foi aceito. A sua justificativa não convenceu a Deus. A justiça de Deus exigia que deveria ser um homem santo, puro, sem pecado, sem defeito. E a terra todinha rodaram para cima e para baixo, não achou um justo sequer. Todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. E eu disse que vou te provar que tudo nasceu em pecado. Salmo de número 51. Em pecado eu fui gerado e concebido. Concebido e gerado. Gerado e concebido. Resolve aí que quem é técnico de enfermagem sabe isso aí. Olha, a irmã direita está ali. Todos pecaram, todos, sem exceção de nenhum. Agora o negócio bagunçou tudo. A Bíblia diz que todos pecaram e pelo pecado. O que é pecado? É errar, é transgredir, é desobedecer. Deus disse uma coisa e a pessoa faz outra. Isso é errar. É iniquidade, é o pecado. Então ele transgrediu, Deus disse, olha, faz assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Então faz do teu jeito, pecou, errou. E errou, está em dívida, e a dívida tem que ser paga. E quem vai pagar? O homem se apresentou, não foi aceito. A Bíblia diz, senhor Valmir, que por meia hora houve um silêncio no céu. Livro de Apocalipse. Houve meia hora de silêncio no céu e João desesperadamente chorava e dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A Bíblia diz então que apareceu o Cordeiro de Deus. Lá no céu está acontecendo essa conversação, está acontecendo esse projeto. Então Deus fala com Jesus, Jesus fala com Deus, e ele disse: olha, temos que descer a terra, se não descer, não tem como pagar a dívida do homem. A dívida dele é muito alta, é muito cara, e se ele pagar, ele não tem condição nenhuma de redimir nem a ele, nem quem quer que seja. Apresentou-se Jesus, João chorava. Não chores, não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele foi morto e com seu sangue ele compraste para Deus homens de toda tribo, línguas, raças e nações. Glória a Deus. Com sangue. Que dá a sua vida em favor de alguém, oferecendo a sua própria vida em favor de alguém. É bem difícil encontrar. Até para doar uma parte do órgão pro filho, a mãe não fica pensando ainda: rapaz, eu vou doar meu outro olho pro filho para ele ficar bom. E aí, né? Mas a mãe, né, doa, tem pessoas que doam rins, pulmões, tal, para a pessoa sobreviver. Mas Jesus Cristo doou, Deus doou Jesus. A Bíblia diz que Deus deu
Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida e vida eterna. O juiz não pode inocentar um culpado. Ele tem que julgar segundo os autos do processo, e depois de julgar, que passa já um processo, ele lança a sentença da condenação, pegam essa pessoa e aprisionam ela, detêm ela por determinado tempo. Como é que pode um Deus justo tomar, inocentar o pecador sem ser corrupto? O juiz não pode fazer isso. Se o juiz fazer isso, ele é corrupto, ele está errado, está agindo contra a lei. Agora, imagine, olhe para mim, Deus pegando o processo do homem e inocentando o homem. Inocentando. Isso se chama justificação pela fé. Entenda bem, Maricota, não abre a boca. Né, Pedrinho? Aí você pensa assim, ó, rapaz, foi muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Jesus foi lá, veio aqui à terra, mas... Ah, meu irmão, tu tá pensando que foi fácil para Jesus vir a essa terra aqui de pecador, um rei, 100% justo, todo preparado, prontinho, tirar essa veste, vir aí se humilhar, a forma de homem, servo, humilhou-se a si mesmo. Tu pensa que isso é fácil para um Deus? E tu acha que isso é pouco? A Bíblia diz, então ele tomou os nossos pecados, tomou, verdadeiramente, livro do profeta Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, e levou sobre si. O que aconteceu, senhora Poliana? Aconteceu o seguinte: como Jesus ele veio para exatamente nos pagar a nossa dívida que nós havíamos subtraído desde lá do jardim, porque passou para a gente não pecou o pecado de Adão, mas esse pecado ele passou através do sangue para nós, e agora nós também herdamos essa natureza de pecado, cheio de pecado, e agora teria também que pagar a esse nosso pecado. A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele aniquilou o pecado. Agora, só que o pecado foi vencido. Esse pecado que Adão cometeu foi vencido, foi destruído, acabou. Agora só que tem uma cambada de 8 bilhões de pessoas que precisa também acabar com o pecado deles. E qual é a forma? Justificação pela fé. A Bíblia diz no livro de Romanos: sendo pois justificado pela graça, justificado pela fé, tendo
única forma do homem ter de volta a reconciliação, o encontro com Deus, é sendo justificado pela fé. E quando Deus viu, Jesus se apresenta aqui no tribunal. Lá vem Jesus. O homem não deu certo, lá vem Jesus. Se apresenta diante do tribunal. Jesus se apresenta diante do tribunal de Deus. O que Deus faz? Olha para cá para você entender o que é a doutrina da justificação pela fé, que a maioria dos crentes não entendem. Por isso vivem cheios de culpa. Vivem cheios de culpa. O crente, quando vive, não entende a justificação pela fé, ele vive cheio de culpa. Qualquer coisa, quando ele vai dobrando o joelho, vai dizendo: ô Senhor, me perdoa. E a justificação pela fé, como é que fica? A justificação pela fé acontece uma única vez. Você precisa entender a doutrina da justificação. Você era pecador e Deus te tornou justo, sem tu merecer. E tu nem sabia. Eu que estou te contando agora, pela Bíblia. Ah, senhor Pedro Enéas, eu que sou um pecador, faço isso, eu sou justificado? Sim, sim, senhor. Mas então não preciso aceitar? Não. Justificado é uma coisa, tu é inocentado da ira de Deus. Agora, para onde tu vai, ou para onde deixar ele tu ir, aí que está a questão. Quando o Cordeirinho de Deus, vai lá Jesus, Cordeirinho de Deus, João Batista já diz ele: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou mesmo. Aí quando ele se apresenta diante do tribunal de Deus, aí Deus olha, observa cuidadosamente, porque assim que se cumpria a lei, trazia-se um cordeiro de 1 ano, sem defeito, todo banhadinho, cheirosinho, sem nenhum arranhão, sem a unha toda nos conforme. Quando Deus, o tribunal, o juiz, viu Jesus, que as qualificações desse cordeiro, então ele aceitou o sacrifício, ele aceitou o cordeiro. E quando ele aceita o cordeiro, nós fomos substituídos. Aí ele aceita o cordeiro, e agora o cordeiro é morto. E quando o cordeiro é morto, ele não está morrendo por pecado dele, ele está morrendo pelo pecado do que ele levou nele. Ele se fez pecado no nosso lugar, se fez maldição no nosso lugar. E agora Deus aceita o sacrifício. E quando Deus aceita o sacrifício, a ira de Deus sobre a terra, sobre os homens, é aplacada. Preste atenção, que eu estou pregando e falando. Esse tipo de pregação geralmente você não ouve na igreja. Não ouve, eu digo que não ouve porque não ouve. Muito dificilmente a gente ouve pregação de justificação pela fé na igreja. A gente ouve, tira a roseta, tira o sapato, tira não sei o que, tira não sei o que, tira não sei o que, vai tirar a calça, vai... meu irmão, eu quero ver você pregar a justificação pela fé. Porque a Bíblia diz que é escândalo. Parece loucura o que Deus fez. E tem muitas pessoas para possuir, dominar, controlar as pessoas. Os crentes ficam pregando: olha, se tu não fizer isso, vai catar os livros da Bíblia e ler Bíblia, porque a mim, Pedro Enéas, você não engana.
Não sou doutor em Bíblia e nem em bibliologia. A gente prega um céu impossível, indisponível da pessoa entrar. A lei mandava matar, pode matar, mata, pode matar. E a graça está dizendo, eu salvo. O pior pecador, o pior homem, o pior mulher, seja lá quem for, eu vim para salvar, dar a minha vida por ele. Aleluia, Jesus. Por isso que tem pessoas que às vezes passam perto da gente e dizem assim, ei meu irmão, não, tu é crente, como coisa que a gente é um Deus. Não, eu não sabe, tu é crente, eu vou fumar, mas ali é perto, ali, tal. E meu irmão, Jesus estava no meio, era dos pecadores. Jesus não estava no meio de justo. A Bíblia diz que ele veio foi para os pecadores, famintos que querem. Os religiosos, Jesus só vivia dizendo, raça de víbora, hipócrita. Religioso, mas o pecador, Jesus dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim, eu vim para vocês, eu vim salvar vocês, eu vim tirar vocês do pecado, eu vim tirar vocês do inferno, eu vim tirar vocês e abrir um novo caminho para chegar até Deus. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo, João Paulo? Eu vou finalizar. Jesus foi aceito. O sacrifício foi feito. Na lei de Moisés era feito de ano a ano. Só que não tirava o pecado. Ocultava o pecado. Ocultava. Por um ano. E no outro ano fazia de novo. Aí a Bíblia diz, olha, a lei sempre faz recordação de pecado. Mas quando Jesus morre, a Bíblia diz o quê? Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E por que tu está te lembrando do teu pecado velhinho? Tu cometeu lá quando era criança. E deixa que o diabo te acuse por causa desse pecado. Eu não sou curado porque o diabo está me acusando de um pecado que eu cometi quando eu era jovem. Eu pulei a cerca, desci a cerca, não sei o que. Tu já pediu perdão, que tempo? Jesus já te perdoou e está permitindo que o diabo fique te acusando disso. Com licença, crente. Por isso que eu estou falando, justificação pela fé. Aleluia, Jesus. Tem gente que vive amarrado no passado. Não, mas eu nunca confessei isso. Jesus, é por isso que o gás faltou. É por isso que a telha quebrou. É por isso que não está dando tudo errado na minha vida. Ei, meu irmão, para com isso. Isso é religiosidade. E eu não prego religiosidade, eu prego um Cristo que liberta, que salva, um Cristo poderoso, um Cristo que ressuscita, um Cristo que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que ama. E quando ele foi aceito, o que foi mais doído para Jesus, eu digo assim, nesses termos, foi quando ele houve uma separação dele com Deus, né? Porque já que é uma triunidade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí houve uma raptura, porque quando Jesus, ele se encarnou aqui e tomou a forma de servo, de homem, e quando o pecado foi lançado nele, todos os pecados, né, foi lançado nele, ele como sendo um cordeirinho, simbolizando a lei de Moisés, que o cordeirinho era colocado lá, e o sacerdote colocava a mão no cordeirinho, depois colocava a mão no pecador. O pecado do pecador passava para o cordeirinho ficava cheio de pecado, a justiça do cordeirinho, a pureza do cordeirinho passava simbolicamente lá para aquele pecador era inocentado, ele que foi o pecador, e o cordeirinho tinha nada a ver com isso, morria sendo sacrificado, derramado o seu sangue. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus viu a cambada de gente, todo mundo em pecado, todo mundo condenado. Quando ele viu o seu filho, agora o seu filho é aceito.
feito por Ele. E agora Jesus está dizendo: eu abri um novo e vivo caminho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus abriu um novo caminho, Jesus abriu uma nova era, Jesus abriu uma dispensação chamada dispensação da graça. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 8, 2 e 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é graça imerecida. E agora, preste bem atenção, quando agora Deus tem ira sobre o homem? Não, a ira de Deus desceu toda em Jesus, toda em Jesus. Ele se meteu na frente, a bala ia pegar em mim, ele se atravessou, aí a bala não pegou, pegou nele, ele morreu na cruz. Ô meu filho, sai da frente, eu quero acertar o Pedro, né? Jesus ficou bem na frente, de 8 bilhões de pessoas. De quantas elas nascerem, Jesus ficou na frente. Não, esse aqui tu não atinge, eles não prestam, é uma cambada. E realmente, mas eu tenho um amor maior do que tudo. E não deixou. E agora, quando é que Jesus vai ter raiva e ira? Quantas pessoas que ouvem a palavra, ouvem e não faz caso dele, não faz caso do sacrifício dele. Tu quer ver? Livro de Apocalipse, capítulo de número 6. A Bíblia diz assim, que eles fugiam da ira do Cordeiro. O Cordeiro aí é Jesus. Pessoas que ouvem, entendem, diga: não, eu nasci nessa, vou morrer nessa. Quem tu nasceu nessa, rapaz? Tu nasceu foi em pecado. A gente tem esse modo, o pessoal antigo tem esse modo de dizer, né? Não, eu nasci nessa eu vou morrer. Tu nasceu em quê? Tu nasceu em quê? Eu nasci na religião tal. Que religião tu nasceu, rapaz? Tu nasceu foi em pecado. Nós nascemos em pecado. Jesus me diz, Lê. Esse relógio teu tá adiantado, tá? Jesus. Mas é para dar fome, né? 9h30 mesmo. Vou encerrar. Por isso que eu gosto do meu relógio bem aqui em cima. Jesus lá na cruz, ele disse: Papai, tetelestai, o preço foi pago. O preço foi pago. O preço foi pago. O preço de todo mundo foi pago. Eu paguei o preço. Agora eu vou mandar a igreja pregar. Aí Jesus disse: e vai pregar o evangelho para todo mundo. Olha, quem crê, mas quem não crê, aí, né? Aí é o que nós estamos fazendo. Quem crê é o quê? Não, quem crê é o quê? E quem não crê? Quem diz isso? Jesus. É eu que disse? Não. Então, você que está nos ouvindo aí, bem distante ou bem próximo, será que não é hoje o teu dia de tu vir para Jesus? E esse benefício é para você. Jesus te chama nessa hora. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Ele te convida nessa hora. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quer tirar também o seu. Só Jesus salva, liberta, cura, batiza, faz milagres espetaculares. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele